Eu estou vendo um gift que publicaram no Facebook e é um gift assim bem interessante porque ele fala sobre os 7 erros que a gente comete diariamente e muitas vezes são erros que a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, um deles diz respeito a reclamações. Eu conheço, você também conhece, pessoas que reclamam o tempo todo. Reclamam que não estão bem de saúde, que não têm emprego, do buraco na rua, reclamam do prefeito, do governador, do presidente, dos políticos. Pessoas que reclamam dos vizinhos, reclamam da vida, das pessoas, da falta de ética, de caráter, de doenças. Ah, hoje eu estou com dor aqui, dor ali. Pessoas que vivem o tempo todo reclamando. A verdade é que as reclamações que a gente faz, elas não surtem ou costumam não surtir nenhum tipo de efeito. Depois nós temos um outro erro que está relacionado à crítica. É impressionante como nós gostamos de criticar as pessoas, as coisas em geral. E é bom dizer que sempre que vamos fazer algum tipo de crítica, é bom que tenhamos moral e ética o suficiente para isso e também conhecimento. Para crítica ter algum tipo de embasamento, senão fica uma coisa falsa e sem grande importância. Mas a crítica, muitas vezes, pode ser destrutiva e algumas poucas vezes a crítica pode ser construtiva. Porque normalmente nós aproveitamos algumas fraquezas para criticar e atingir as pessoas de maneira negativa. Por isso que eu falo sobre a questão da ética e da moral, porque se você for ético o suficiente e você vai fazer algum tipo de comentário, é óbvio que este comentário tem um sentido de construção, de edificação. Aí, lógico, a sua crítica, além de ser melhor, ela passa a ser uma crítica edificadora. Um outro problema grave que a gente observa nas pessoas é com relação a julgamentos. Ora, como é que você pode julgar alguém sendo que você não conhece o passado ou a história dessa pessoa a qual será julgada? Nós não podemos fazer nenhum tipo de pré-julgamento ou de julgamento simplesmente pelo fato de observar ao longe um resultado sem saber a causa deste resultado. Às vezes a gente julga, às vezes não, quase sempre, a gente julga sem o conhecimento de causa e sem saber exatamente o histórico de vida daquela pessoa a qual estamos julgando. Um outro erro, este é o quarto erro e muito cometido pelas pessoas, é com relação à incapacidade. Não sei se você pode observar, muita gente se sente incapaz e muitas vezes trata-se apenas de um sentimento. A pessoa é capaz, mas o sentimento de incapacidade faz com que a pessoa recue e acabe até por demonstrar incapacidade para muitos fatores. Quando a gente fala em incapacidade, é aquela pessoa que não se sente capaz de realizar coisas. Às vezes até tem capacidade, mas o fato de se sentir incapaz já a incapacita. Por isso que nos consultórios os terapeutas falam sempre sobre a melhora da autoestima. Porque você estando com autoestima alta, você vai realizar mais, você vai fazer mais, vai se sentir mais confiante e, naturalmente, mais capaz. Então, esta sensação de incapacidade que muita gente tem é uma sensação que pode ser real. Lógico, se for real, aí qual seria o segredo? Se capacitar. Mas se for algo falso, você pode resolver sim, mediante
a melhora da autoestima, e até a meditação ajuda muito, no caso das pessoas que se sentem incapazes. De qualquer forma, se você é capaz e se sente incapaz, saiba que isso é mais um erro que a gente comete no dia a dia e na vida. O outro erro é com relação àquelas pessoas que vivem do passado, vivem no ontem, no anteontem, décadas atrás. O que ocorre com essas pessoas que vivem olhando para o ontem? Elas estão vivendo nostalgias do passado no presente, deixando de viver o presente. Outra coisa que você encontra lá no passado são as culpas. Deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Se eu tivesse feito isso e não tivesse feito aquilo, hoje estaria melhor e tal. Então você não tem que se preocupar com as coisas do passado. Porque as coisas do passado, elas se dão no presente mediante a lembrança, e isso pode provocar em você nostalgia ou culpa, ou ainda melancolia, dependendo desta viagem que você vai fazer ao seu passado. Um outro erro cometido pelas pessoas é com relação à desistência. Muita gente acaba montando projetos, fazendo as coisas e desistindo porque percebem que o caminho não está correto ou coisa que o valha. Com relação à desistência, eu tenho 2 dicas para dar a você. Existe aquela pessoa que desiste porque ela se cansou de dar murro em ponta de faca, percebe que o caminho não é aquele, aí ela recua para retomar de uma outra forma. E existe aquela pessoa que não tem esta percepção de estar dando murro em ponta de faca, mas é aquela pessoa que tudo que começa, para. Começa, para, começa, para. E as pessoas que venceram, as pessoas que chegaram lá, foram exatamente as pessoas que não desistiram, acreditaram e foram até o fim. Óbvio que para você definir se o caminho está certo, se você pode ou não ir até o fim, a melhor maneira de você fazer esta análise é fazer análises e cálculos técnicos e matemáticos, para você perceber como é o funcionamento do negócio. E outra coisa, sempre que se lança a um novo projeto, conte com as pessoas. Quanto mais pessoas estiverem ao seu lado torcendo por você, mais rápida será a sua ascensão. Depois nós temos uma outra questão quase parecida com essa da desistência, que é a falta de fé. O que é a fé, na verdade? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver. Então, a fé, ela provoca nas pessoas algo fantástico, que é o encorajamento. Eu tenho fé de que tal coisa irá acontecer comigo. Aí você vai, se não acontecer, a sua fé é inabalável, você vai persistir. E todas as pessoas que conquistaram alguma coisa, que chegaram lá, são pessoas que persistiram. Então a minha dica para esta semana é para que você não cometa os principais erros da vida, que são erros que vão provocar em você uma destruição lenta e fará com que você não avance na mesma velocidade com que deveria avançar. Pense nestas dicas e seja feliz.